Seja muito bem-vindo à Igreja Multi. Meu nome é Aline e é um privilégio ter você conectado com a gente para mais uma celebração. Meu nome é Ricardo e, como sempre dizemos aqui na Multi, nós estamos aqui para te ajudar a viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Você deve ter percebido que a nossa introdução hoje está um pouco diferente. E isso tem tudo a ver com a nossa série de mensagens Verão o Ano Todo. Pois é, hoje nós vamos encerrar essa série super especial. E se você tem acompanhado desde o início, sabe que a cada celebração temos sido encorajados e desafiados a viver uma vida significativa. Inclusive, o tema de hoje tem tudo a ver com legado, que é a marca que vamos deixar para as próximas gerações. Por isso, nada mais propício do que iniciar essa celebração junto com meu pai. Realmente, legado não é aquilo que fazemos somente no fim da nossa vida. Na verdade, é o resultado de como vivemos a cada dia, a partir de hoje. Então, quanto mais cedo pensarmos sobre isso, maior a chance de vivermos para a glória de Deus e deixarmos marcas significativas na vida de quem está ao nosso redor. É verdade. E se você ainda não ouviu as duas últimas mensagens dessa série, fica aqui o nosso convite. Tá tudo disponível no canal no YouTube. Ah, e não se esqueça de deixar like nesse vídeo e interagir com a gente através dos comentários e do chat. Nos próximos minutos vamos ter o privilégio de adorar a Deus através de uma canção sensacional. Mas antes disso, junte-se a nós em um tempo de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo que podemos passar juntos uns com os outros, por esse tempo que nós podemos celebrar a Jesus, por esse tempo que podemos conversar um pouco a respeito do que o Senhor tem feito em nossas vidas e que fruto isso tem causado em nós. Então, Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha usar esse tempo, que o Senhor venha se alegrar com esse tempo e fazer disso algo importante nas nossas vidas. Abençoa, Deus, a palavra que vai ser pregada daqui a pouco também. Que seja algo que fale aos nossos corações e que transforme as nossas vidas em algo que realmente frutifique o nome de Jesus e faça com que o nosso legado seja de fato vindo de Ti e refletindo nas próximas gerações. No nome de Jesus. Amém. Fiel desde o princípio, me trouxe até aqui, onde eu estaria sem o Senhor. Fiel até o fim, nunca me deixou. Não vou me esquecer do teu favor, o melhor está por vir. Esperança está em Ti, pelo nome me chamou, pela fé eu respondi, meu futuro está seguro em Suas mãos, ao Senhor eu me voltei, o que importa para mim é saber que estás aqui, o melhor está por vir. Mão que me conduz, amor que me encontra, minha alegria está em Ti. Fui incluído à mesa, meu coração transborda, ao saber que és quem me conduz, o melhor está por vir. A esperança está em Ti, pelo nome me chamou, pela fé eu respondi, meu futuro está seguro em Suas mãos, ao Senhor eu me voltei, e o que importa para mim é saber que estás aqui, o melhor está por vir. Te
conheço, mas eu percebo. Andar contigo é o segredo. A cada dia mais eu percebo. Andar contigo é o segredo. A cada dia mais eu percebo. Andar contigo é o segredo. A cada dia mais eu percebo. Andar contigo é o segredo. A cada dia mais eu percebo. Andar contigo é o segredo. A cada dia mais eu percebo. Andar contigo é o segredo. Melhor está por vir. A esperança está em ti. Pelo nome me chamou. Pela fé eu respondi. Meu futuro está seguro em suas mãos. Ao Senhor eu me voltei. E o que importa para mim é saber que estás aqui. O melhor está por vir. Está por vir. Seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão. Nós gostamos de começar cada momento da nossa liturgia, da nossa celebração, com uma expressão de boas-vindas, porque de fato isso flui do nosso coração. Há muita gratidão pelo fato de você ter separado um momento específico para estar conectado com a gente. De fato, esse é um momento singular na nossa semana, porque nós podemos estar juntos, ainda que de maneira virtual, e nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para encontrarmos direção para as nossas vidas. E é incrível pensar que nós estamos fechando o 6º mês de celebração virtual. Uau, quantas histórias, quantas coisas Deus já fez até aqui, pessoas que foram conectadas à plantação, novas amizades que surgiram. E de fato é um privilégio estar caminhando com cada um de vocês. E hoje é um dia muito especial também, porque nós estamos encerrando a nossa série de mensagens Verão o Ano Todo. Olha que título ousado. E por trás dessa ideia, há uma busca por respostas em relação ao seguinte dilema. Será que é possível viver uma vida significativa, independente da estação em que nós estamos vivendo, independente das circunstâncias que nos cercam, sejam elas favoráveis ou não? E a minha expectativa é que hoje, no encerramento dessa série de mensagens, você ainda tenha, de fato, fome e sede. Você ainda tenha o desejo de ouvir algo novo da parte de Deus. E eu quero orar para que, de fato, Deus possa abrir o teu entendimento, te dar essa fome e essa sede. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos em teu nome. E nós temos fome, Deus, nós temos sede. Nós queremos te ouvir. E nós queremos, Deus, perceber o que o Senhor deseja falar com a gente, através, Deus, dessa mensagem, da conclusão dessa série. Pai, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento. Nos dá uma santa curiosidade, Deus, um desejo de se aproximar da Tua palavra e, de fato, Deus, aceitá-la à medida que o Senhor, Deus, ministrar o nosso coração. Nós queremos viver uma vida significativa, Pai,
Nós queremos viver essa vida, Deus, que não depende necessariamente das circunstâncias à nossa volta. E nós temos refletido sobre isso, mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é quem pode consolidar isso no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente possa, Pai, avançar nas próximas estações desse ano com convicções, com firmes decisões, resoluções, para que isso seja possível. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu realmente acredito que, apesar de nós estarmos caminhando para o encerramento dessa série, eu acredito que nós podemos experimentar o melhor de Deus através dessa mensagem. Eu acredito que o melhor está por vir não é simplesmente uma frase de efeito. Eu acredito que é uma convicção que flui do caráter de Deus, de uma movimentação de Deus em relação à grande história que Ele está escrevendo, de redenção, de transformação, de alcançar os perdidos. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso deve nos trazer esperança em relação ao futuro, porque o nosso Deus é um Deus de redenção, de restauração. Ele pega o caos e transforma o caos em algo belo, e é por isso que nós podemos esperar o melhor de Deus, mesmo nos desfechos mais improváveis. E durante essa série de mensagens, nós passeamos através do livro de Ruth. E sabe, nós comentamos aqui que o livro de Ruth é muito especial, porque narra a história de uma mulher real que viveu num contexto nada ideal. Conta a história de uma mulher que, apesar das circunstâncias adversas, nada favoráveis, por meio de um movimento de rendição a Deus, por meio de uma movimentação de arrependimento, de submissão da vida dela ao Deus Criador, ela pôde começar a sonhar com um futuro diferente, a construir um futuro diferente, a, de fato, experimentar o início de uma vida significativa. Isso é maravilhoso. E sabe, o que é mais legal em ter a história de Ruth no Antigo Testamento à nossa disposição é que no momento atual nós temos uma compreensão maior do desenvolvimento dessa história que Deus está escrevendo. Nós temos a convicção de que promessas já foram cumpridas em Jesus. Nós temos o Novo Testamento à nossa disposição. Isso traz uma oportunidade ainda maior de aprofundar a nossa reflexão e de extrair dessa história princípios, valores e aplicações práticas. Sabe, o livro de Ruth, ele é um livro muito legal porque ele reforça o fato de que as nossas resoluções, as nossas decisões, elas importam. Elas importam. E nós descobrimos que Ruth começou a experimentar essa vida significativa a partir de uma resolução, de uma firme decisão de se voltar para Deus. E esse é um movimento que pressupõe arrependimento. Então, Ruth viveu uma vida marcada também pela renúncia, pelo arrependimento, por um abandono dos velhos caminhos, dos ídolos do seu passado. E nós vimos que o próximo passo, o próximo movimento para quem deseja viver uma vida significativa é se voltar para o próximo. Ou seja, nós nos voltamos para Deus, abandonamos os velhos caminhos, tiramos os nossos olhos de nós mesmos e agora nós temos margem para olhar ao nosso redor e contemplar o outro. E viver uma vida de serviço marcada pela generosidade. Uau, uma vida marcada pela generosidade. E no encerramento da mensagem anterior, eu dei uma dica sobre o tema dessa mensagem de conclusão da série. Eu disse que hoje nós teríamos o privilégio de começar a observar os resultados das decisões, das resoluções de Ruth, ou seja, o resultado de uma vida significativa. E o fato é que uma vida significativa precisa sempre resultar em algo, não em qualquer coisa, mas em algo. E esse algo tem nome: legado. E legado é, na verdade, uma contribuição que nós deixamos para além de nós, mesmo quando nós não estamos mais aqui, mesmo após a nossa morte. E como o Ricardo pontuou no início da nossa celebração, sabe, construir um legado não tem relação com fazer alguma coisa no término da nossa vida que resulte em contribuições, que resulte em um legado.
Não, legado tem relação com um processo. A construção de um legado se dá no processo de uma vida significativa, que é marcada por decisões, por resoluções sábias em parceria com Deus, assim como Ruth estava vivendo. E eu sei que no movimento evangélico brasileiro, em alguns corredores de algumas comunidades, de algumas igrejas, falar sobre legado talvez possa soar como uma ideia de triunfalismo, pensar no meu sucesso, nas minhas contribuições, mas eu quero dizer para você que pensar em legado não tem relação com triunfalismo. Pensar em legado tem relação com a vontade de Deus para as nossas vidas. E assim, John Piper, um pastor reformado, um pastor muito sério, ele pontuou isso de uma maneira tão legal. Ele disse o seguinte: olha, você precisa se lembrar que você só tem uma vida. Uma vida. Depois da queda, quando o pecado entrou, a consequência é a morte, e nós só temos uma vida. E nós precisamos nos lembrar que o projeto inicial de Deus para essa vida tem relação com o entendimento de que nós fomos criados para Deus. Para Deus. E nós não temos o direito, diante desse conceito, diante desse entendimento que Deus gera nos nossos corações, de desperdiçar as nossas vidas com os nossos próprios caminhos, com os nossos próprios desejos. Deus nos concedeu vida para vivermos para a glória dele. E pensar sobre legado é algo extremamente relevante para a caminhada cristã. Se você se considera um filho de Deus, um discípulo de Jesus, você precisa pensar sobre o legado que você vai deixar. As contribuições que você vai deixar para além de você, para as próximas gerações. Nós vamos retomar do ponto em que nós paramos na última mensagem. E se você perdeu uma das mensagens dessa série, eu quero dizer para você que elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, graças à generosidade, ao investimento de pessoas que têm acreditado na plantação e na produção de todo esse conteúdo, que tem o objetivo de servir você, de levar você a viver a sua fé de maneira autêntica, a compartilhar a sua fé, te equipar. Isso é muito legal, então você pode conferir uma dessas mensagens. No ponto em que nós paramos, Ruth, depois de se voltar para Deus, depois de estabelecer uma decisão de servir a sua sogra por meio da generosidade, ela sai em busca de trabalho e providencialmente ela para nos campos de Boaz. E nós vimos que, à medida que Ruth estava trabalhando ali, a história dela se espalhou em meio aos funcionários e chegou aos ouvidos de Boaz, um homem rico, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E Boaz, ele é levantado por Deus para abençoar a Ruth. À medida que Ruth, ela decide servir a sua sogra, abençoar a sua sogra, naquela situação tão difícil que elas estavam vivendo, Deus levanta um homem para abençoar Ruth. Para abençoar Ruth e, consequentemente, abençoar a sogra de Ruth. E depois de um longo dia de trabalho, Boaz abençoa muito a vida de Ruth. Ele exerce muita generosidade e Ruth volta para casa, encontra com a sua sogra e apresenta todo o resultado do trabalho e também da generosidade que foi exercida sobre ela. E a sogra de Ruth, ela não entende o que está acontecendo. Eu acredito que talvez ela tenha até ficado preocupada. De onde você tirou tanta provisão? Porque assim, não é normal que uma viúva saia para trabalhar nas condições em que nós estamos e volte com mais do que o suficiente, mais que o necessário. O que aconteceu, Ruth? E Ruth então compartilha tudo que havia acontecido. Ela diz: olha, eu me deparei com um campo específico e um homem chamado Boaz, ele decidiu nos abençoar, ele deu instruções específicas para os funcionários dele, e de fato isso gerou para nós toda essa quantidade de provisão. E mais do que isso, sabe, esse Boaz, ele me convidou para continuar trabalhando com ele até o fim da colheita. E eu voltei para casa também sem entender muito o que aconteceu, mas muito feliz para compartilhar essas novidades com você. E aí, a sogra de Ruth, ela tem um estalo, ela se lembra de algo, e ela para esse diálogo e diz para Ruth o seguinte: olha, Ruth, para tudo, deixa eu te contar uma coisa. Boaz não é simplesmente um homem rico, um homem íntegro e um homem temente a Deus. Boaz é um dos nossos parentes mais próximos, que tem o direito de exercer a função de resgatador.
E para elas, isso era uma grande luz no fim do túnel. Desse túnel escuro que há tanto tempo elas estavam percorrendo. De vulnerabilidade, de necessidade, de tristeza, de desafios. Para nós, esse conceito de parente resgatador talvez não tenha até um impacto como tinha para elas. Talvez você nem saiba o que é um parente resgatador. E um parente resgatador nada mais é, dentro daquele contexto, daquele momento da história, um homem que tinha a possibilidade de resgatar a dignidade de uma família que estava passando por dívidas e por luto. No caso de uma esposa perder o seu marido, geralmente o que acontecia nessa sequência é um endividamento. É a perca das terras, das posses. E o parente resgatador ele tinha uma função muito importante, de restabelecer a dignidade dessa família, de resgatar as propriedades perdidas, a terra que havia sido perdida por causa de dívidas. E mais do que isso, resgatar a dignidade da esposa que estava viúva. E se casar com essa esposa para que ela pudesse ter um novo herdeiro, um novo filho que garantisse a continuidade dessa família, que garantisse que, de fato, as próximas gerações continuariam a ser perpetuadas com o nome do falecido marido. Uau, olha que incrível! E então, quando a sogra de Ruth escuta que é Boaz que está exercendo generosidade, e dessa maneira ela percebe que talvez, nos bastidores da história, Deus esteja tramando algo, preparando algo. E ela diz para Ruth, olha, não saia de perto desse homem, pelo menos até você ter certeza do que está acontecendo. Continue trabalhando com ele. Se ele te ofereceu segurança e oportunidade de serviço, continue com ele. E é muito interessante porque no decorrer de todo esse período de colheita, Ruth de fato acolhe o conselho que a sua sogra deu a ela. Ela permanece trabalhando nos campos de Boaz. E à medida que o tempo vai passando e o período da colheita está se encerrando, havia uma tradição de que os donos das terras celebrassem, comemorassem todo o resultado. E então o trabalho naquele momento cessaria. E a sogra de Ruth chama ela e fala, olha, depois de todo esse período de trabalho, como é que está seu coração? Elas têm uma conversa que parece que não é simplesmente um diálogo de sogra, mas é um diálogo de mãe e filha, sabe? Uma conversa calorosa. E ela pergunta para Ruth, e aí, como é que foi todo esse período? E ela faz uma indagação, ela diz o seguinte, Ruth, será que não está chegando a hora? Diante desse relacionamento que você tem desenvolvido com Boaz, será que não está chegando a hora de você começar uma nova história, uma nova família, encontrar um lar seguro para você e feliz? E Ruth pensa sobre esse assunto junto com a sua sogra. E parece que há um alinhamento. É muito provável que algumas faíscas já estivessem saindo à medida que ela se relacionava com Boaz, havia um interesse. E é muito legal porque Ruth começa a ponderar essa possibilidade, levando em consideração que Boaz também era um parente resgatador. E que isso traria impactos, não só para ela, mas para sua sogra e também para as próximas gerações. Então, a sogra de Ruth dá uma orientação para ela, diz, olha, vamos traçar um plano, uma estratégia, para você, então, se declarar para Boaz e pedir Boaz em casamento. Se você acha que a Bíblia é um livro machista, o livro de Ruth mostra o contrário. A gente tem uma mulher pedindo um homem em casamento. Olha que legal, que diferente. E, de fato, a sogra de Ruth dá algumas dicas e elas estabelecem junto um plano. Elas não deixam nada ao acaso. Então, Ruth começa a preparar todas as coisas para se aproximar de Boaz no término da colheita. Num momento adequado, num momento propício, em que ela teria, de fato, a oportunidade de conversar com ele a sós. Ter uma conversa sincera, franca, abrindo seu coração, seus sentimentos, suas intenções, longe de ouvidos e olhos curiosos. E assim ela faz. Ela encontra com Boaz no momento adequado, propício, e ela abre o seu coração. Ela expõe as suas intenções. E ela pede, Boaz, eu quero muito me casar com você. Resgate não só as nossas terras,
mas resgate também a mim como esposa. E a gente tem aqui uma transição de uma história dramática para um movimento que vai dar a sequência com uma pegada muito mais de romance. A história começa a ficar muito interessante. E aí Boaz, ele joga uma notícia nesse diálogo, nessa conversa, e informa a Ruth de que, apesar de haver de fato essa possibilidade de ele resgatar as terras, resgatar Ruth e trazer ela para sua família como esposa, havia um outro parente resgatador mais próximo, que estava à frente de Boaz em relação a esse direito, que poderia resgatar as terras e se casar com Ruth. E parece que as expectativas aqui começam a ser frustradas, um clima de incerteza, e agora? Mas Boaz olha para Ruth e diz o seguinte: Ruth, eu quero que você saiba que eu vou procurar esse outro parente resgatador, eu vou me aproximar dele e eu vou conversar com ele sobre esse assunto. E eu te garanto, diante de Deus, ele estabelece um compromisso com Ruth e diz assim: olha, se ele não resgatar as terras, se ele não se casar com você, conte comigo. Eu farei assim. Ruth volta para casa, atualiza a sua sogra e começa a colocar o coração dela diante da sua sogra, muito provavelmente, a ansiedade, esse senso de expectativa, e agora o que vai acontecer? E a sogra de Ruth diz o seguinte: olha, Ruth, agora chegou a hora da gente descansar. Nós fizemos o nosso melhor, nós estabelecemos um planejamento, nós traçamos uma estratégia, nós fizemos o nosso melhor, aquilo que estava no nosso alcance. Já não depende mais apenas de nós, dos nossos esforços. Então agora nós precisamos descansar. E saiba que Boaz provavelmente não vai descansar como a gente enquanto ele não encontrar uma solução para essa questão. A sogra sabia que estava rolando já um clima. Então, nós vamos para o texto agora, no capítulo 4, para ver o diálogo de Boaz com esse outro parente resgatador, a partir do versículo 1. Boaz, então, depois de ter se encontrado com Ruth, depois de todo esse diálogo com Ruth, ele vai até a porta da cidade e ele se senta ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz chama esse parente resgatador e diz: sente-se aqui, venha cá, quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou mais 10 autoridades da cidade e pediu que se sentassem com eles, como testemunhas de toda essa negociação, essa conversa. Para a gente entender que para Boaz isso de fato era algo importante. Em seguida, ele disse a esse outro parente resgatador: olha, você conhece a sogra de Ruth, sabe que ela voltou para Belém e ela está vendendo a propriedade dela por conta de dívidas. E eu pensei que eu deveria falar com você a esse respeito, para que você resgate essa propriedade caso tenha interesse. Se você quer a propriedade, compre-a na presença dessas autoridades, dessas testemunhas que eu coloquei aqui junto com a gente na conversa. Agora, se você não tiver interesse por essa propriedade, me diga. E me diga logo, porque depois de você eu sou o próximo na fila, e eu não vou perder essa oportunidade. Outro banho de água fria. O outro parente resgatador, ele tem uma reação espontânea de querer resgatar as terras. Ele percebe que é um ótimo negócio, sabe? E ele pensa assim: uau, eu vou resgatar essas terras, elas estão num contexto de dívida, então eu vou fazer um investimento não tão alto e provavelmente no longo prazo eu vou ter um retorno muito bom. Esse é um ótimo negócio. E Boaz, pode ter certeza, eu estou dentro dessa. Mas Boaz, ele não desiste e ele faz uma outra inferência. Ele diz assim: olha, é claro que apesar de ser um ótimo negócio, você precisa se lembrar que existe uma viúva nessa história, Ruth. E que você vai precisar, além de resgatar as terras, resgatar Ruth e se casar com ela. Desse modo, Ruth poderá ter filhos que levem o nome de seu marido falecido e mantenham a herança em sua família. Agora quem toma um banho de água fria é o outro parente resgatador. Se ele estava achando que era um ótimo negócio, Boaz lembra ele que não era só as terras que estavam em jogo, mas era também a viúva, Ruth. E aí o parente resgatador, ele fala para Boaz: se é desse jeito, eu estou fora. Eu estou fora porque, pensa comigo, se eu fizer um investimento nessas terras e tiver um retorno muito bom, no longo prazo, se eu me caso com Ruth e ela tem um filho,
esse filho vai herdar tudo, e o meu investimento teria sido em vão, porque eu não teria um retorno que eu tanto aguardava, que faria sentido dentro das minhas prioridades. Isso colocaria em risco a minha própria herança. E ele fala para Boaz, resgate você. Esse não me parece ser um bom negócio. Resgate você. Eu não posso fazê-lo. A gente salta para o versículo 9. E Boaz, então, ele diz às autoridades da cidade e ao povo ao redor, vocês são testemunhas de que hoje resgatei, comprei as terras da família de Ruth e de sua sogra. E não só isso, vocês são testemunhas de que eu estou tomando Ruth como minha esposa. Assim ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família no longo prazo. Olha que legal a postura de Boaz, a diferença de postura. Vocês são testemunhas disso. E aí a gente tem uma cena linda, emocionante, digna de um roteiro de filme. No versículo 11, essas pessoas que estavam ali, acompanhando esse diálogo, essa conversa, elas saem de um papel simplesmente de espectadores e começam a interagir, a se engajar. E essas pessoas diziam o seguinte, olha, além de testemunhas, nós queremos, de fato, orar por sua vida, Boaz. Orar pela vida de Ruth. Orar por essa próxima geração que virá dessa união. Eles tomam a decisão de se engajar para abençoar, para orar sobre essa nova união. Sobre essa decisão de Boaz de resgatar as terras e Ruth como esposa. E olha só que oração fantástica. Eles oram o seguinte, que o Senhor faça a essa mulher que chega à sua família o que ele fez com Raquel e Lia, das quais descendeu toda a nação de Israel. Que você seja próspero em Efrata e famoso em Belém. O que eles estão dizendo, olha, a gente sabe que esse é um negócio que talvez vai trazer prejuízo para você, Boaz. E nós queremos abençoar você. Nós queremos orar para que Deus te faça próspero, que Ele honre as tuas decisões, essas resoluções que você está estabelecendo. E nós queremos também orar para que Deus possa garantir a chegada de um novo herdeiro, para que as próximas gerações de fato sejam preservadas. E eles oram abençoando, lançando palavras de encorajamento, palavras até proféticas. Que o Senhor lhe dê com essa jovem uma descendência numerosa, como a de nossos antepassados. Que desfecho de história fantástico. Fantástico. Se a gente entrasse numa máquina do tempo, num DeLorean, e visitasse Ruth e a sogra dela no capítulo 1 da história, e dissesse para ela que lá, no desfecho da história, no capítulo 4, elas experimentariam os resultados da vida que elas estavam consolidando, por meio dessa parceria com Deus, talvez elas ficariam meio assim, tipo, nossa, mas que descrição de uma realidade que soa tão distante de nós, será que de fato isso é possível? É um salto significativo do momento em que elas estavam para esse momento agora. Das circunstâncias em que elas estavam nada favoráveis para esse momento de celebração, de festa, de bênção. Fantástico. Então, agora nós temos uma noção daquilo que está florescendo, dessa vida significativa que Ruth começou a consolidar em parceria com Deus. Que Boaz estava vivendo com Deus. E que a sogra de Ruth começou a viver novamente com Deus. Uau! Isso tem tudo a ver com o legado. Porque são resultados de decisões, de resoluções, durante todo um processo. E eu quero fazer 4 considerações sobre legado. Talvez algumas dessas considerações possam até soar óbvias, mas caso você tenha essa percepção, eu quero te desafiar. Eu quero te desafiar a não deixar que essas considerações passem batido, porque às vezes aquilo que soa óbvio para nós, na caminhada cristã, é justamente aquilo que às vezes a gente vacila em implementar, em colocar em prática. E eu quero deixar essas 4 considerações para você sobre legado. A primeira consideração é que legado não acontece por acaso. Legado não acontece por acaso. Legado é resultado de um processo intencional, em parceria com Deus. Pelo menos o legado bíblico que nós estamos propondo aqui. E nós vemos isso
Nós vemos isso no decorrer de toda a história de Ruth. No livro de Ruth, nós percebemos que se tem algo, uma verdade que está sendo compartilhada por meio dessa história, é que a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Não anula. Ruth, ela estabelece decisões, resoluções, ela se volta para Deus, ela começa a servir, exercer generosidade. E ela começa a tomar decisões que realmente importam, que podem levá-la a desfrutar dessa vida significativa. E a promover resultados que possam florescer num legado. E a gente percebe isso não só na história de Ruth, mas em tantas outras histórias no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Sabe, Deus invadindo a história por meio de iniciativas, por meio de decisões dos seus filhos. Isso é lindo. Legado não acontece por acaso. E dentro dessa etapa da história que nós estamos considerando na conclusão hoje, nós passamos por alguns diálogos. Primeiro diálogo de Ruth com a sua sogra em relação a esse provável pedido de casamento que ela faria para Boaz. E a gente percebe claramente que o conselho da sogra de Ruth para ela é, olha, não deixe nada ao acaso, vamos estabelecer um plano, uma estratégia, vamos investir o nosso tempo, os nossos esforços e vamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance. Mesmo sabendo que o resultado, no final das contas, não dependeria apenas do esforço delas. E quando Ruth vai se declarar para Boaz, ela tem esse plano muito bem estabelecido, essa estratégia. Ela encontra Boaz no momento certo, no local certo. Boaz, ele tinha acabado de festejar, celebrar os resultados da colheita. Havia privacidade para que ela abrisse o seu coração. Olha que interessante. E aqui há um princípio muito legal. À medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós nos voltamos para Deus, nós podemos ganhar maturidade, discernimento, de identificar quais são os alvos que valem a pena. Quais são os alvos que nós podemos, de fato, observar e entender que estão debaixo da vontade de Deus para a nossa vida, que são alvos que têm relação com aquilo que é bom, perfeito, agradável, com aquilo que já está revelado na palavra. E o meu conselho para você é, diante de momentos assim desafiadores, de momentos de planejamento, momentos de decisão, de momentos de resolução, identifique alvos que estão de acordo com a vontade de Deus, identifique alvos que de fato valem a pena e aplique os seus esforços, invista tempo, trabalhe com excelência, E Deus, de fato, Ele trabalha através desse tipo de iniciativa santa, de criatividade santa, sabe? Isso é muito legal de perceber na história. E a gente vê isso também no diálogo de Boaz com outro parente resgatador, porque ele precisava negociar aquela situação, entender quais eram as possibilidades. E ele, então, toma a decisão de ir para a porta da cidade, o lugar certo. Ele vai para lá porque ele sabe que o outro parente resgatador provavelmente teria que passar por ali para chegar nas suas terras, para resolver outras coisas. E ali era um local muito parecido, muito similar com um cartório dos nossos dias. Haviam testemunhas à disposição, autoridades para acompanhar negociações, conversas sérias. Então Boaz também, ele identifica um alvo, ele sabe que aquilo vale a pena, ele sabe que aquilo pode estar de acordo com a vontade de Deus, e ele estabelece uma estratégia, um plano muito bem traçado, ainda que ele saiba que o resultado no final depende de outras pessoas, do mover de Deus, da soberania de Deus, do favor de Deus e da bênção de Deus. Isso é muito legal, isso é muito profundo. Imagina como seria a nossa vida no decorrer desse ano, se nós identificássemos esses alvos e, numa postura de humildade, diante de Deus, reconhecêssemos que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço não seria suficiente para trazer o resultado ideal, mas que o nosso trabalho, o nosso esforço é fundamental no processo. Segunda consideração sobre legado, a construção de um legado. Legado não se constrói sozinho. Vou repetir, legado não se constrói sozinho. Porque o legado, na verdade, é o resultado de decisões, resoluções, que perpassam níveis diferentes de relacionamentos. Eu vou elencar pelo menos 3. O primeiro nível é um nível individual.
Se a gente olha para a vida de Ruth, para a maneira como ela estava consolidando as suas decisões, suas resoluções lá no início da história, a gente percebe decisões, resoluções no nível individual, entre ela e Deus. Sabe, decisões e resoluções que são intransferíveis. Tem algumas decisões e resoluções que os seus pais não podem estabelecer por você, que o seu irmão não pode estabelecer por você, que eu, como pastor, não posso estabelecer por você. Há um nível individual de responsabilidade. O segundo nível é um nível familiar, nós vemos isso. Ruth procurando a sua sogra, ouvindo conselhos de pessoas mais sábias, e envolvendo essas pessoas em suas decisões, e tomando decisões dentro desse âmbito familiar. Olha que legal. Terceiro nível, um nível comunitário. Nesse desfecho da história, no ápice, né, que a gente vê a comunidade, as pessoas, as testemunhas, as autoridades orando por Ruth, por Boaz, nós temos essa concepção de comunidade interagindo com a história de indivíduos, de um casal, de uma família, e abençoando, declarando palavras de direção, de encorajamento, de bênção. Eu quero ler de novo a oração que eles fizeram por Ruth e por Boaz. Somos testemunhas, nós queremos orar por essa nova união, que o Senhor faça a essa mulher que chega à sua família o que Ele fez com Raquel e Lia. Deus, Ele havia abençoado Raquel e Lia com filhos. E eles acabam explicando aqui na própria oração, discorrendo, olha, das quais descendeu toda a nação de Israel. Olha a profundidade da bênção que essas pessoas, essas autoridades, essas testemunhas, no nível comunitário, estão proferindo sobre a vida de Ruth, de Boaz e de Noemi também. Que você, Boaz, apesar de estar entrando num negócio que talvez te traga um certo prejuízo, que Deus possa te abençoar, possa te tornar próspero, honrar a tua decisão. E que você, de fato, possa ser famoso em Belém. E esse é um ponto muito importante. Guarde isso aí com você. Quantas vezes, na nossa jornada de fé, às vezes nós somos tentados a acreditar que nós podemos viver uma vida significativa apenas no nível individual. Eu e Deus, ninguém pode me julgar, eu não preciso de ninguém, eu posso consolidar a minha espiritualidade, a minha vida dentro das 4 paredes da minha casa, com as minhas próprias convicções. Nós somos tentados, às vezes, a pensar dessa maneira. E o que eu quero propor aqui, através dessa reflexão, é que você não pode viver uma vida significativa que resulte na construção de um legado, em contribuições para além de você mesmo, para as próximas gerações, se você tiver esse tipo de convicção e mentalidade. Porque essa não é a vontade de Deus e não é a forma como Deus trabalha nas nossas vidas. O nosso Deus é um Deus do nós. Pai, Filho, Espírito Santo, Deus da comunidade, da igreja, do corpo. Vamos para a terceira consideração. Legado não se constrói para si mesmo. Porque esse legado são contribuições para as próximas gerações, para além de nós mesmos, que precisam permanecer depois que nós já não estamos aqui. Não faz sentido ter uma busca, construir um legado, viver uma vida significativa para consolidar o estilo de vida que eu quero viver e que eu quero que os meus filhos vivam. Legado não tem relação com esse tipo de construção para si mesmo, para nós mesmos. E é curioso porque na história de Ruth, no capítulo 4, nós vemos, através da conversa de Boaz com outro parente resgatador, nesse diálogo, algo muito interessante que faz uma distinção clara entre esses dois homens. Apesar deles terem o mesmo título, a mesma oportunidade de resgatar as terras e se casar com Ruth, apesar deles terem o mesmo título, eles apresentam prioridades diferentes. Esses dois homens apresentam princípios diferentes, corações diferentes. Eles têm o mesmo título, mas os corações, as prioridades, as intenções são completamente diferentes. E a gente vê isso no versículo 5, quando o outro parente resgatador se mostra disponível, interessado nessas terras, e Boaz entra em cena dizendo, olha, mas
você está pensando no lucro, deixa eu te lembrar uma coisa, tem uma viúva, tem uma família que vai precisar dessas terras no futuro. Aquele homem, o outro parente resgatador, ele estava preocupado em aumentar as suas riquezas, as suas posses, e encontrar um bom negócio para prosperar, para crescer financeiramente. E quando ele percebe que haveria um prejuízo, que talvez ele não teria o retorno que ele aguardava, que ele desejava, ele sai de cena, ele abre mão do direito que ele tinha, da oportunidade que ele tinha, de resgatar as terras e se casar com Ruth para garantir a descendência futura dessa família. E quantas vezes a gente não calcula os nossos movimentos, às vezes com esse tipo de mentalidade. Será que vale a pena eu investir em determinada pessoa? Será que eu vou receber em troca esse investimento que eu tenho, de fato, despejado sobre essa pessoa? Será que, se eu investir financeiramente numa causa específica, será que eu vou ter um retorno? E às vezes a gente está calculando as coisas a partir desse princípio equivocado. Como se o lucro fosse tudo. Como se o sucesso fosse tudo. Como se lucro e sucesso tivessem relação com o legado. A última consideração sobre a construção de legado é que legado não é algo que deve apontar para a minha vida, nem para a sua vida. Não são contribuições que nós vamos deixar que promovam marcas que apontem de novo para o meu nome, para o seu nome. E John Stott, ele estabelece um paralelo muito legal em relação a testemunho e autobiografia. E ele diz o seguinte, olha, nós como cristãos somos chamados por Deus, convocados por Deus para viver uma vida significativa que resulte em testemunho. O que isso significa na prática? Uma vida significativa que promova e deixe marcas que apontem para Jesus. Testemunho é aquilo que nós falamos acerca daquilo que outra pessoa fez por nós, quando nós não poderíamos fazer nada. Olha a diferença. Enquanto uma autobiografia é um texto que vai falar sobre as minhas conquistas, as minhas capacidades, as minhas realizações, quase como uma tentativa secular de alcançar a eternidade por meio da nossa própria força, por meio das nossas conquistas. E biblicamente o legado que faz sentido é o legado que aponta para o nome de Jesus. É quando o nome de Jesus é visto em nós e através daquilo que nós realizamos no decorrer da nossa vida. E a gente só pode entender o valor disso quando nós contemplamos a possibilidade da eternidade. E aqui é um contraponto da mentalidade secular, que eu havia comentado agora há pouco, de que às vezes há esse desejo de conquistarmos, de estabelecermos as nossas conquistas para que o nosso nome seja eternizado, para que o nosso nome seja lembrado. E a nossa redenção, ela não está ligada a eternizar o nosso nome através das nossas realizações, mas está em experimentar a eternidade com Deus por meio das realizações de Jesus. É algo completamente diferente. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele afirmava isso de maneira muito categórica, dizendo que a nossa prioridade máxima de vida com Deus era consolidar uma vida significativa que apontasse para Jesus, que apontasse para a obra de Jesus, que Jesus, de fato, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor. E essa é a grande história que Deus está construindo desde o Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele expressa isso que eu acabei de falar da seguinte maneira, olha, conversando com a igreja, eu transmiti para vocês o que era de mais importante, e o que também foi transmitido a mim anteriormente. E o que foi transmitido de tão importante, de tão precioso? Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ou seja, diante do caos, da tristeza, de expectativas frustradas dos seus discípulos, Deus promoveu o melhor. Deus promoveu o melhor. E por que tudo isso importa? Porque Jesus é o nosso resgatador. Porque há um peso de eternidade em jogo. Há um peso de eternidade. Jesus, ele está resgatando e transformando a vida de pessoas por meio da sua obra na cruz. E eu disse no primeiro sermão que a chave para a gente entender a história de Ruth
e trazer aplicações práticas para as nossas vidas, tinha relação com se colocar no lugar de Ruth. Isso não funciona para todos os livros da Bíblia, mas para Ruth funciona perfeitamente. Assim como Ruth precisava de um resgatador, a humanidade precisa de um resgatador. Eu e você, nós precisamos de um resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Assim como Ruth foi incluída numa nova família, eu e você precisamos ser incluídos numa nova família espiritual. Essa é a vontade de Deus. Assim como Ruth foi forjada e abençoada num contexto comunitário, e também foi fonte de bênçãos para outras pessoas naquela comunidade, essa é a vontade de Deus para mim e para você, para nós. E ainda que no decorrer dessa jornada, a gente questione o peso da nossa participação, da nossa influência, eu quero dizer para você que, ainda que a gente seja uma nota de rodapé nessa história, pelo fato dela ter um peso de eternidade, isso é infinitamente maior do que qualquer conquista que você possa estabelecer. É muito maior do que ter o seu nome escrito num prédio, o seu nome num crachá de uma empresa que você deseja trabalhar. É muito mais impactante e significativo do que alcançar a quantia financeira que você acha que é necessária para consolidar uma vida segura para você e para a sua família. E o mais legal, caminhando para o encerramento, é que no capítulo 4, lá no versículo 22, a gente tem um desfecho surpreendente. Ruth, então, se casa com Boaz e nasce um filho, um herdeiro. E o nome dessa criança é Obed. E o que esse nome estranho traz para a gente de revelação tão surpreendente e fantástica? Se a gente salta na história, a gente vai para o Evangelho de Mateus. Na genealogia de Jesus aparece o nome de Obed. Obed foi avô do rei Davi. E a descendência de Jesus está conectada diretamente ao rei Davi. Olha que incrível. Olha que incrível. E é muito encorajador pensar que Deus usou toda essa jornada de Ruth, apesar das dores, das circunstâncias nada favoráveis, à medida que Ruth se submetia ao Deus Criador, estabelecia decisões, resoluções sábias. Deus fez isso florescer por um plano muito maior do que Ruth tinha. Fez florescer num plano muito maior que, inclusive, naquele momento, ela não tinha sequer condições de calcular quais seriam os impactos, os resultados, as contribuições. E o interessante é que quando a gente fala sobre legado, nós justamente não temos essa capacidade de calcular quais serão as contribuições, como é que Deus pode usar aquilo que nós estamos realizando agora, a maneira como nós estamos vivendo, dando testemunho, nós não temos ideia do que Deus pode fazer em nós e através de nós. E antes da gente encerrar o sermão, essa mensagem de conclusão dessa série, eu queria dizer para você que nesse momento há uma oportunidade. Se você vem acompanhando essa série desde o início, você já recebeu, muito de Deus. Eu tenho certeza disso, de que Deus falou grandes coisas ao seu coração. E toda vez que nós escutamos a voz de Deus, toda vez que nós conhecemos mais a sua palavra, nós temos uma grande oportunidade à nossa frente. Mas a oportunidade sem decisão, sem resolução, não vale muita coisa. Não vale muita coisa. E tem 2 personagens na história de Ruth que tiveram grandes oportunidades. Até oportunidades que a própria Ruth teve. Oportunidades muito similares. Mas que diante dessa oportunidade, dessas oportunidades, eles tiveram uma postura de ausência de resposta, de decisão, de resolução. E isso afetou diretamente a construção da vida desses personagens e as contribuições que eles poderiam deixar. Quem são esses 2 personagens? No capítulo 1, nós vemos Orfa. Ela havia se casado com um dos filhos de Noemi, a sogra de Ruth. E o seu esposo também havia falecido. E nessa jornada de retorno para Belém, junto com a Ruth e Noemi, ela tomou uma decisão, estabeleceu uma resolução diferente de Ruth. Ela não buscou abrigo sob as asas do Deus Criador. Ela não viveu um momento de arrependimento e renúncia e abandonou seus velhos caminhos. Pelo contrário, ela voltou correndo para os seus ídolos, para a tradição familiar dela.
Imagine, ela teve uma grande oportunidade de ser parte dessa grande história que Deus estava escrevendo. E quem é o outro personagem? É o outro parente resgatador, que estava preocupado, de fato, em consolidar seus próprios desejos, vontades, alcançar as conquistas que ele tanto almejava, fazer bons negócios. E é interessante porque Jesus no Novo Testamento ele diz para nós que o amor às riquezas, as preocupações desse mundo, sufocam a mensagem das boas notícias. E o que eu estou querendo propor aqui é que, diante dessa oportunidade, diante de tudo que você ouviu, você responda com decisões, com resoluções. E eu quero fazer um apelo duplo. O primeiro é para você, que precisa colocar a sua fé em Jesus, se voltar para Deus, se arrepender dos seus velhos caminhos. Eu quero te chamar pela fé a colocar a sua fé em Jesus e a tomar uma decisão hoje. Chega de viver a vida a partir dos meus próprios princípios e valores, convicções. Chegou a hora de viver uma vida significativa. Se Deus tem falado com você, eu quero orar por você. Mas eu também quero orar por um outro grupo de pessoas. Talvez pessoas que estejam caminhando com Deus, se voltaram para Deus, mas que às vezes têm derrapado no caminho, diante de distrações, diante dos seus próprios desejos, anseios de conquistar, de, enfim, prosperar. Eu quero orar por esse grupo. Se você é uma dessas pessoas que tem reavaliado a vida no decorrer dessa série e tem repensado a forma como você tem vivido, porque você deseja viver para a glória de Deus, deixar um legado para as próximas gerações, eu quero orar pela sua vida também. E eu quero te desafiar a responder com decisão, com resolução. Sabe, nós como igreja, nós temos um sonho. E o nosso sonho está completamente alinhado com tudo aquilo que nós conversamos nessa série. Nós queremos viver uma vida significativa com Deus, uns com os outros, relacionamentos autênticos com Deus, uns com os outros. Nós queremos também viver para a glória de Deus e nós queremos consolidar uma comunidade de fé, uma igreja, uma família espiritual que sonhe com isso, não simplesmente em passar por essa vida, conhecer a Jesus, receber algum tipo de alívio espiritual, ter os seus pecados perdoados. Não, nós queremos consolidar uma comunidade de fé que sonhe em viver para a glória de Deus e deixar de fato contribuições para as próximas gerações, marcas que apontem para Jesus, para que os nossos filhos, os nossos netos, talvez o teu irmão mais novo, de fato possam olhar para a sua vida, para a maneira como você viveu, nesses níveis que eu citei aqui, e também no nível comunitário, em igreja, e que essa pessoa próxima a você possa dizer assim: uau, eu vejo Jesus, eu conheci Jesus por meio dessa pessoa, que viveu uma vida significativa e consolidou um legado, deixou contribuições para as próximas gerações. Lembre-se, você só tem uma vida, e essa vida foi criada por Deus e para Deus. Você não tem o direito de desperdiçá-la. Deus, no nome de Jesus, nós queremos orar por esses dois grupos de pessoas. Nós queremos clamar: Deus, venha o teu reino. Consolide, Deus, as decisões e as resoluções, que o teu Espírito possa trabalhar nos corações, que tem, Deus, caminhado com a gente durante essa jornada, durante essa série de mensagens. Faz florescer, Deus. Faz florescer nos corações decisões, resoluções. E que nós, Pai, possamos experimentar, de fato, os resultados dessa vida significativa que o Senhor deseja que a gente viva. E que a gente possa, Deus, deixar contribuições. Multiplica, Deus, os frutos. Consolida o esforço das nossas mãos e faz prosperar para que, Deus, isso possa transbordar além de nós, para as próximas gerações. Nós acreditamos na tua bondade, no teu poder e na tua soberania. Nos ajude, Deus, a abraçar a nossa parte nessa história, a nossa responsabilidade, no nome de Jesus. Amém. Uau, que tempo incrível tivemos durante essa série de mensagens. Verdade, filha, sem falar no encerramento de hoje. Aprendemos que o maior legado que podemos deixar para as futuras gerações é uma vida que aponta para Jesus.
É verdade. Mas e agora, depois de tudo que nós conversamos, você pode dizer que está vivendo uma vida significativa? A sua vida já é uma vida que aponta para Jesus? Hoje nós temos 2 convites para fazer para vocês. O primeiro, se você ainda não se voltou para Deus, nós queremos te encorajar a colocar a sua fé em Jesus e viver uma vida para a glória dele. Mas você precisa saber que, como igreja, nós estamos engajados na história de Jesus. Nós temos um sonho e uma visão clara de alcançar as próximas gerações. E assim como hoje eu tô aqui lado a lado com a minha mãe, eu sonho em um dia poder estar aqui também do lado da minha filha. Então eu tenho um segundo convite para te fazer. Vem somar forças com a gente, vem fazer parte da Multi. E se você disse sim a algum desses convites hoje, nós queremos te convidar a nos enviar uma mensagem no Instagram, @igrejamulti. Foi um privilégio participar desta celebração com você. Jesus te abençoe e tenha uma ótima semana.